Caminha por um abismo econômico, com o aumento desenfreado da especulação financeira e a substituição da economia real por um sistema na mão de rentistas, especuladores que vivem de saquear a economia real, como a gente vê no Brasil, que está no nosso orçamento, vai para sustentar 10 mil famílias brasileiras. Sustentar o luxo delas, né? Está indo para um colapso psicológico, com aumento brutal, né? Essa sociedade super competitiva, o neoliberalismo selvagem cria uma sociedade que as pessoas, para sobreviver, vivem em permanente, a um nível altíssimo de estresse e se sentem extremamente inseguras e incapazes de lidar com a vida, né? Lidar com o mundo. Então, nesse segundo caso, isso provoca um nível de depressão muito grande. No primeiro, níveis de estresse altíssimos, que são cada vez maiores, então transtornos de ansiedade generalizados na população. Então ruma para um colapso cultural, com essa dissolução dos valores, também alimentada pelo capitalismo, ao qual eu já me referi, né, que busca integrar tudo, todas as dimensões da cultura, a compra e venda do mercado. Um colapso espiritual, moral, né, um colapso na nossa busca e experimentação de verdade, de beleza, de amor, de justiça, e um colapso ecológico muito concreto, né? Com a exploração sem limite dos recursos para nada, para consumismo totalmente desnecessário. Então eu acho que nós vamos para um colapso. Eros. Essa palavra vem lá dos gregos, né? E uma primeira associação é Eros e Thanatos, né? Amor e morte, né? Em que medida o amor é vida ou em que medida é o amor... Bom, atenção, eu vou dizer talvez de maneira um pouco mais, como é que eu vou dizer, circunstancial, né? Parece que não só a palavra amor, mas a experiência amorosa ficou sim um pouco banalizada. E nós temos que redescobrir, né, o lugar do amor na nossa vida e na nossa civilização. Ao pensarmos em religião e ciência, geralmente o que nos vem à mente é o grande mito do conflito, da guerra entre a religião e a ciência. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que essa guerra ela não pode existir, porque religião e ciência não são coisas, não são agentes, e na medida em que não são agentes, não podem estar em conflito um com o outro. Não existe a ciência, assim como não existe a religião. O que existem são campos de trabalho muito vastos, muito diversificados internamente e que nós genericamente, abstratamente definimos, rotulamos como ciência ou religião. Os cientistas muitas vezes são religiosos.
ao passo que muitos religiosos podem flertar ou nutrir perspectivas praticamente materialistas e ateístas sobre a vida. Há até religiões inteiras que enxergam a vida de uma forma mais fatalista, determinista e materialista, muito próxima, muito parecida com aquilo que ateus do campo das ciências pregariam. Então, esse conflito ele se dá muito mais no ambiente cultural, né, e baseado em certos mitos de um conflito necessário. Naturalmente, esse conflito ele vai se dar quanto a ideias muito contraditórias que possam emergir dentro do campo religioso ou dentro do campo especulativo da ciência, das hipóteses e teorias científicas. Entretanto, como nenhuma ideia é essencial para a vida do campo religioso ou da atividade científica, é difícil também a gente dizer que os campos estão lutando entre si ou que eles são antagônicos entre si. Olha, isso é polêmico, né? Na verdade, o pensamento, a interrogação, jamais poderá deixar a igreja, e quem fala isso não sou eu. De modo especial, o Papa que tinha extrema preocupação com isso era Bento XVI. Não só através de encíclica, como também vários escritos, várias conferências, inclusive aquela famosa conferência que ele fez em Ratisbona, ele evidenciava que o cristianismo jamais pode se desligar, não é só a igreja, é o cristianismo como tal, jamais pode se desligar das suas bases de razão, de racionalidade, porque de onde vem isso? Vem do prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, era o Logos. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava em Deus. E este Verbo, o Logos, que os gregos procuravam, diz São João depois, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, todo mundo que acredita na verdade de Cristo nada mais é do que a razão penetrando na história da humanidade. Aquela razão que os gregos buscavam e que em Cristo se encontrou a plenitude da luz, da iluminação e da razão. Cristo é a razão. Não, amor vive. A sociedade só está de pé por causa do amor, né? Eu acho que esse quadro todo de colapso é porque a gente vive num sistema exatamente que recompensa tudo que há de pior no ser humano e pune economicamente tudo que há de melhor no ser humano, inclusive o amor, a compaixão, o altruísmo, né? Quem pratica isso no dia a dia, quanto mais pratica, quanto mais tempo se dedica ao amor, ao altruísmo, você é punido economicamente no sistema que a gente vive, né? Então, eu acho que, ao contrário do que a ideologia liberal, o neoliberal prega, as pessoas não se movem, não saem de casa e enfrentam 3 horas e 3 conduções para chegar no trabalho, para trabalhar como escravo, porque querem maximizar seu prazer e minimizar a dor. É para dar leite das crianças do filho em casa, é para sustentar uma mãe doente, um pai. A maior parte do tempo nós fazemos tudo que a gente faz, todo o sacrifício que a gente faz no trabalho, na sociedade, é por amor às pessoas. E por amor às pessoas que a gente deixa de meter a mão no dinheiro público, é por amor às pessoas que a gente
não comete uma barbaridade, né, num momento de ira, etc. É por amor. Então, o amor é um tijolo na sociedade e ele continua sendo mais poderoso que todo o resto das barbaridades que a gente vive. A hora que não for, a sociedade vai ruir, mas eu acho que ele continua aí. Ele é o cimento social, é o cimento da nossa sociedade. Acredito no Criador. Eu vou aproveitar, não é, a sua pergunta para dizer uma palavrinha a respeito de um tema que é conflituoso, ou um tema que é apresentado em termos de conflito entre evolucionistas e criacionistas. E eu começo dizendo que há aí um grande equívoco. Eu acho que nem os evolucionistas sabem, nem os criacionistas sabem qual é a diferença. E para quem fez filosofia e para quem fez linguística, a diferença é evidente. O que evolui? A matéria. Quem é que cria? O Criador. Olha que diferença. Por um lado, nós estamos falando da criação como um ato do Criador. E por outro lado, nós estamos falando da evolução das espécies. E, bom, resumindo muito, mas de maneira filosófica, há uma diferença entre tempo, que é o tempo da evolução, e a eternidade, que é o tempo do Criador, né? A comparação que às vezes é feita de maneira quase infantil é dizer que Adão e Eva não foram criados. Bom, atenção, não é bem assim, né? Primeiro, a linguagem bíblica não é uma linguagem científica. A linguagem bíblica, como nós costumamos dizer, como Bion costuma dizer, é uma linguagem mitopoética religiosa. Ela não é científica. E o que é o mito? Aí entra uma outra contribuição importante, tanto da psicanálise como da filosofia. O que é o mito é a linguagem que o ser humano encontrou para dizer o que ele não consegue dizer de outra forma. E por isso também ela é poética. Os mitos, quase todos os mitos, são poéticos, que é uma linguagem outra para dizer coisas importantes, né? Desculpe, assim, só para não perder o momento de citar um poeta brasileiro, um poeta mineiro, Carlos Drummond, né? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria a solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Lindo. Então essa é uma poesia mítica, né? Mais vasto é o meu coração. Então, a linguagem religiosa, ela é poética, mítica. Eu não acho que o ser humano está ficando mais inteligente e nem melhor, né? Eu acho que a realidade humana a gente joga com o mundo que a gente vive. A gente não pode dizer, por exemplo, que os gênios do passado, nos quais nós nos baseamos para construir toda a tecnologia que nós temos hoje, que eles sejam menos inteligentes que nós. Eu duvido se encontrar alguém hoje que seja mais inteligente que Aristóteles, do que Agostinho, do que Tomás de Aquino, do que Kant, do que Hegel.
Eu duvido. Eles são gênios. Ou seja, a humanidade sempre teve essa capacidade. O que modifica é a interação com o mundo. Ou seja, a grande tecnologia, nós temos hoje uma inteligência capaz de criar tecnologias avançadíssimas, mas nós não teríamos essa tecnologia se não tivesse o alicerce dado há anos e anos e anos. Isso do ponto de vista da inteligência. Portanto, eu acho que a gente pensa que o homem hoje é mais inteligente, mas ele é tão ou igual ou menos do que sempre foi. Com relação a melhor e pior, também é a mesma coisa. Eu acho que em todas as épocas existem pessoas que são heróicas, que são maravilhosas, etc., e pessoas que são piores do que os animais, em todas as épocas, né? Hoje, mesma coisa, na interação com o meio ambiente, o malvado ele tem um poderio muito maior porque os recursos são maiores. Mas os bons também têm recursos muito maiores. Então a coisa é muito relativa. Eu não sou nem saudosista que o passado era melhor, mas e portanto não sou pessimista com relação aos dias de hoje, mas também não sou assim otimista que as coisas hoje estão bem. As coisas hoje podem ficar muito bem, talvez até melhores do que no passado, se o ser humano estiver preparado para usá-las adequadamente. João Paulo II falava, vamos fazer a globalização do amor, da fraternidade. Ou seja, a globalização é um elemento do mundo de hoje, né? Então, por que não globalizar nesse sentido? E é possível? É. No fundo, o que precisa realmente mudar é de dentro do ser humano para fora. A partir do momento que o ser humano muda a sua visão e a sua perspectiva interior, aí a realidade também é mudada com todas as grandezas que ela tem, com todas as riquezas que ela tem. Por isso que eu acho que não está nem melhor nem pior. Pode ser melhor e pode ser pior. A democracia, tanto no Brasil quanto no mundo, embora nós possamos ter uma perspectiva mais pessimista de nós mesmos e um pouco quanto entusiasta de algumas outras nações, né, na Europa, talvez o Japão, assim por diante, talvez os Estados Unidos, a verdade é que a democracia é um projeto em construção. Nós ainda não sabemos até que ponto. E quando a gente fala, né, em história e desenvolvimento da sociedade humana, nós precisamos saber no sentido de séculos e milênios, né, nós não sabemos até que ponto a democracia é durável, se ela é uma flor de estufa que só pode ser mantida em circunstâncias muito especiais, muito favoráveis, e é até natural que ela degenere em ditaduras, em tiranias ou em outro tipo de construção social, anarquia talvez, né, o caos anárquico, né? Talvez surjam outras propostas, porque nós temos essa tendência de enxergar as propostas à mesa como sendo as únicas possíveis, mas há 500 anos atrás dificilmente alguém diria que a democracia era uma proposta à mesa. Muitos poucos diriam que o comunismo era uma proposta à mesa, ou que uma democracia liberal, uma social-democracia são propostas à mesa, né? Então, nós também não sabemos, assim como no avanço científico nós não sabemos qual vai ser o desenrolar da história, nós não temos como saber o que vai ser daqui a 50 anos, como nós vamos estar enquanto civilização daqui a 100, 200, 500 anos. Pode ser que as propostas realmente boas, com as correções que nós precisamos, só surjam daqui a muitos séculos, daqui a muitas décadas, para ser um pouco mais otimista. Então, enquanto projeto em construção, a democracia ela é a melhor opção disponível. Ela precisa de uma série de mecanismos
paliativos, de mecanismos e ferramentas, né, que auxiliem a não degenerar em uma aleatoriedade ou uma oscilação da vontade da maioria, nem na perda completa dos valores, como se toda e qualquer coisa pudesse ser discutida democraticamente, né? Embora essa seja uma tendência do momento presente, e principalmente ela precisa ser regulada quanto aos seus modelos econômicos também, né? Então, o mercado precisa ser regulado, ele precisa ser administrado de uma forma virtuosa e sensata. Ele não pode ser deixado ao léu, né, para se autorregular sozinho. Nós já aprendemos isso ao longo do século XX. Né? Nós vimos que essas propostas de absoluta desregulação do mercado elas foram catastróficas, assim como as propostas de planificação do mercado foram igualmente catastróficas. E nós vamos precisar imaginar novas soluções, novos horizontes de trabalho, de aplicação das nossas teorias existentes e nascentes, né, as que estão ainda por nascer. Palavra, como eu tinha falado antes, a crise da palavra. A crise da palavra é a crise da identidade humana, é a crise do ser humano. Isso é a crise da palavra. A crise da palavra, ela penetra na igreja, na política, na liderança, na família, penetra em tudo. Ou seja, as pessoas não confiam mais em si mesmas. O ser humano se torna inimigo do outro. Isso penetra dentro da família. Agora, isso não significa que todas as famílias elas são permeáveis a essa cultura muito grave que existe. Há muitas famílias, e eu considero a minha, graças a Deus, é que ela tem uma resistência. E o ideal, eu acho que a salvação está exatamente nisso, na construção, nem que sejam poucas famílias que sejam impermeáveis a esta destruição de valores da palavra. Aí pode ter a saída para a humanidade.